Boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos para mais uma semana de atividades em nossa casa. Todos sintam-se bem-vindos, acolhidos pela casa, pela espiritualidade superior. Agradecemos a todos aqui presentes na noite de hoje, tá? Começo de mês, acabando o ano. Então vamos renovar o nosso gás, nossa energia, tá? Nossa fé. Então a gente pede para que nesse momento agora, inicialmente, né, que já foi pedido, mas a gente sempre pede como de praxe, que todos desliguem os celulares para que a gente possa nesse momento aqui nos envolver, tá, com a palestra a ser ministrada aqui na noite de hoje. Também pedindo a todos que quem porventura sair daqui e puder oferecer uma carona a algum irmão próximo que esteja precisando, posso oferecer aquela carona, né? Carona solidária, né, Ju? Porque é um local ermo, o ônibus aqui em cima é muito complicado, a essa hora, né? Escuro, chovendo também, tá? E que todos desçam, né? Assim como entraram pela cozinha, porque a rampa está escorregadia, tá? Lembrando também a todos que nós estamos nesse momento já fazendo a nossa campanha de arrecadação de alimentos para a cesta de Natal, que todo final de ano o GEL ele disponibiliza para algumas famílias, tá? Ali na frente, na entrada, temos uma lista com os itens que nós estamos arrecadando e aqueles que, porventura, puderem, né, ajudar com aquilo que for possível. A campanha do óleo, né? A gente ainda está na campanha do óleo, começamos semana passada, mas ainda não chegou o óleo, mas a gente está chegando devagarzinho, né? Então, quem puder também trazer 1 litro de óleo para ajudar na nossa montagem da cesta, é bem-vindo, tá? Quem não puder trazer, é bem-vindo à casa também do mesmo jeito, tá bom? Então tá ali na frente uma lista com esses itens a todos que puderem nos ajudar, tá? Então, nesse momento, nossa irmã Rosa vai fazer a leitura do preparo de ambiente. O ter e o ser. 2 palavras, 3 letras cada, porém com significados tão diferentes. O ter, quando você for, fica aqui. O ser, quando você for, vai com você. E é isso que vai determinar seu futuro. Quanta energia é desperdiçada no ter, que quando direcionada para o ser, poderia levar os irmãos a grandes transformações. Quando irão enxergar que é o ser que nos leva ao ter? Ter paz, ter amor, ter paciência, ter compaixão, ter misericórdia, ter compreensão da vida e das pessoas. Precisamos sair do ter para o ser, se quisermos realmente nos reformar nessa hora de grandes transformações. Temos que nos abrir para uma realidade maior, sairmos do nosso mundinho sem medo de nos machucar, pois é caindo que levantamos mais fortalecidos. O trabalho a todos espera. Precisamos de todos que quiserem se colocar à disposição com o coração aberto para ajudar ao próximo, sem preconceito, sabendo que os mais ajudados são os próprios trabalhadores, pois são os mais necessitados e compromissados. Portanto, mãos à obra, sem escolher tarefas, simplesmente se colocando à disposição. A oportunidade do trabalho é essa. Assim seja, graças a Deus. Nesse momento agora, então, elevemos o nosso pensamento para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos em vosso nome para mais uma noite de atividades na Casa Espírita. Agradecemos a presença dos nossos mentores, dos nossos protetores espirituais, da espiritualidade superior que nos rege, nos acolhe, e que a noite de hoje possa nos trazer cada vez mais sabedoria, discernimento, conhecimento na aplicação de todas as nossas tarefas na nossa jornada na vida terrena e também com o mundo espiritual. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, com muita alegria, a gente recebe na noite de hoje nosso irmão Júlio César Sá, nosso irmão da casa. Bem-vindo, Julinho, boa noite.
20, com o tema O Sermão da Montanha, um olhar para o século XXI. Boa noite. Bom, para esse estudo aqui, eu gosto sempre de dar a bibliografia, porque se alguém se interessar em pesquisar e se aprofundar, eu usei os livros Espiritismo Hoje, do Márcio Salles Saraiva, Kardec para o Século XXI, de Dora Encontro, o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é o livro das Leis Morais, e no Evangelho segundo o Espiritismo, as Bem-aventuranças, e Obras Póstumas de Kardec, que é um livro que eu sugiro muito para quem é espírita que leia. Bom, Kardec, ele sempre nos propôs, e fez questão de fortalecer isso, de firmar em vários momentos. Kardec nos propôs a fé raciocinada, né? Ele elaborou junto com os espíritos uma filosofia progressista, progressiva e pedagógica, baseada na ética e na moral de Cristo, sempre deixando claro que não estava criando uma religião. Em Obras Póstumas, ele apresenta um ensaio sobre o que ele considerava um balizamento para uma sociedade justa em direção à construção do reino, né? E o tema desse ensaio é liberdade, igualdade e fraternidade. É um ensaio maravilhoso, está lá em Obras Póstumas. Quem quiser se aprofundar, é muito interessante. Então, é por isso que é fundamental que, ao abraçarmos o Espiritismo, nós temos em mente que nós devemos trazer todos esses ensinamentos que a gente aprende na casa espírita, que a gente lê em casa, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Aquilo não é uma proposta para você ler, não é um dogma. Não é você ler, a verdade absoluta está ali e acabou, e você se fecha naquilo, não. A proposta do Espiritismo é uma proposta transformadora, e uma proposta que exige atitude, né? Senão a gente fica preso a dogmas, a teorias ultrapassadas, né? Seguindo pseudo-doutores da lei, grandes sábios, e não é isso, né? O Espiritismo é extremamente democrático e simples de você ler, entender e atuar, né? Ele não traz nenhum mistério, nenhuma coisa fantástica, não tem nenhum líder maior do Espiritismo que guarda segredos que nós não possamos saber. Não existe isso no Espiritismo, né? E o Espiritismo que Kardec nos trouxe, ele é atual. A gente precisa ter um olhar atento para perceber. Ele é muito atual, né? E ao falar das bem-aventuranças, né? do Sermão da Montanha, com esse olhar, a gente lembra do Gandhi. Gandhi disse que se toda a literatura fosse perdida e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? E Gandhi não era cristão, mas ele viu a profundidade que o Sermão da Montanha trazia para o nosso bem viver, para a nossa atitude em conviver, né? Então, a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. E nós não devemos esquecer que quando ele fala aqui, que Cristo fala para seus seguidores, ele está falando para nós. Nós aqui, todos nós somos cristãos e somos seguidores de Cristo. Pretendemos seguir os exemplos de Cristo, né? E o planeta tem dado vários sinais para alertar o mundo para o abismo social, ambiental, que nós, humanidade, estamos construindo. Somos nós que estamos construindo, né? Não dá para terceirizar o que está acontecendo no planeta. Não, nós somos agentes ativos em tudo que está acontecendo, né? E o Livro dos Espíritos, especialmente no capítulo das Leis Morais, né? Eu sempre falo isso aqui, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 capítulos. Em 4 livros. O terceiro livro é o livro das Leis Morais. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nas Bem-aventuranças, eles nos trazem orientações
Por isso que nós temos que ler prestando atenção e tendo um cuidado de interpretação, porque ele nos traz orientações para que possamos valorizar a nossa encarnação. E o texto que a Rosa leu fala do ter e do ser, né? As orientações que vêm do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, buscando valorizar a nossa encarnação, ele vem combatendo com a fé esse sistema que nos conduz pelo caminho do ser em detrimento do ter. Do caminho do ter em detrimento do ser. Então nós espíritas precisamos falar de questões que abalam a humanidade, nos colocando de forma ativa no combate às desigualdades, que foi o que Cristo fez quando estava aqui. O distanciamento dessas questões de base da nossa sociedade será um erro que vai comprometer a nossa encarnação. Na hora que a gente chegar na erraticidade, nós vamos tomar noção, vamos entender tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Porque Paulo já dizia, a maior das caridades é a que resgata a dignidade do irmão. Principalmente os irmãos em situação vulnerável. E essa mudança, esse resgate de dignidade, ele só é possível com o nosso engajamento no enfrentamento às distorções desse sistema todo que domina o planeta. E nesse tempo que nós vivemos, esse tempo de angústia, de violência, de perplexidade, de desesperança, a gente às vezes conversa com as pessoas e as pessoas estão muito desesperançadas, por tudo que vem, por tudo que acontece no seu dia a dia e que acontece também longe da gente, mas que a gente assiste. Então, há fontes onde nós podemos nos retemperar, nos levantar. E se há um texto sagrado, inspirador, para que a gente tome, que a gente mude a nossa vida, esse texto é o Sermão da Montanha. E passado 2024 anos, ainda nos serve de consolo e de roteiro e de esperança. Olha só. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus se dirige aos simples. Entendeu? Aqueles que não são arrogantes, que não humilham ninguém, mas antes conseguem manter um olhar de transparência, de humildade. Entendeu? E aqui a opção de Jesus fica clara. Ele escolhe o lado mais frágil da sociedade. Não dá para dissociar a fé das questões sociais. Não dá, porque se a gente se afasta disso, a gente se afasta de Cristo. Cristo dedicou a vida dele toda pregando amar ao próximo como a ti mesmo. Então não dá para dissociar a fé das questões que abalam o nosso planeta, das questões sociais. Lá no capítulo da Lei da Justiça, Amor e Caridade, no 3º livro do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem: a necessidade de viver em sociedade acarreta ao homem obrigações particulares, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Então esse é o comprometimento que Jesus espera. E respeitar é ser solidário na luta para que esses irmãos conquistem os seus direitos. Certo? É um direito. Não, tem pessoa que eu sou comunista, eu não sou comunista. Eu sou cristianista. Eu sigo as orientações e os exemplos e tento seguir os exemplos e as orientações de Cristo. É muito difícil, porque nós estamos dentro de um sistema que prega várias peças e nos tenta atrapalhar de várias maneiras. Mas o meu desejo é seguir os exemplos de Cristo. É uma luta que eu ainda não consigo, mas um dia eu vou conseguir. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí Jesus nos acena que toda dor é impermanente. Isso é maravilhoso.
Jesus nos garante que todo sofrer terá um fim. Que tudo, isso é um projeto de Deus, tudo sempre caminha para mais amor e felicidade. Né? Mesmo que para isso tenhamos que projetar o nosso olhar para a eternidade. Nós somos seres imortais. Então vai chegar o nosso tempo. Mas esse tempo ele não cai do céu, nem você vai encontrá-lo no céu. Não, esse tempo tem que ser construído. E ele é construído com a gente transformando o nosso olhar e as nossas atitudes. Né? O Chico Xavier, toda dificuldade tem prazo para terminar. Vai passar. Vai passar. Esses enfrentamentos no mundo, tudo isso vai passar, porque a construção do reino é aqui. A gente só evolui aqui. E a gente vai construir o reino de Deus aqui. Né? Nós não temos que ter essa expectativa de que quando eu morrer eu vou para o céu, porque não tem. Não tem. Tá? Aquele negócio lá do nosso lar é só um filme. Não vai ter disco voador, ônibus elétrico, nada daquilo. É diferente. Aquilo é uma projeção do André Luiz. Então, a construção do reino é aqui. Nós temos que construir as transformações, construir a nossa felicidade aqui. E a nossa felicidade só será possível se ela tiver par em par com a felicidade do próximo. Não dá para ser feliz sozinho. Tá? No capítulo de progressão dos Espíritos, no livro dos Espíritos, nos é garantido que todos seremos perfeitos. Todos seremos perfeitos. O que vai determinar o tempo para chegar a esse patamar serão as nossas escolhas. Serão as nossas escolhas. Então, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus promete que depois de todas as guerras forem extintas, né, e devemos nos indignar com toda e qualquer forma de subjugar qualquer povo pela força. Isso não é cristão. Não escolha lados quando tiver guerra, os dois estão errados. E quem sofre são lá. Hoje morreu uma brasileirinha no Líbano de 1 ano e 2 meses num bombardeio de Israel. É o terceiro brasileiro e os 3 que morreram lá são crianças. O que a criança tem a ver com aquilo? Né? Então nós temos que nos indignar com isso. Então Jesus diz isso, que por todas as guerras forem extintas, todas as armas forem enterradas, que toda a violência for banida, ficarão nesse mundo aqueles que fizeram da mansidão, da semeadura da paz, a luta para que a terra seja, afinal, pacificada. Né? Expurgada de todo o ódio, de toda a devastação. E a nossa evolução se dará na medida em que nos blindarmos dessas influências belicistas dos nossos tempos. Porque tudo que acontece parece que a gente tem que ter uma posição. Você tem que ficar de um lado ou tem que ficar do outro. Né? E a gente sabe que a guerra, o grande instrumento incentivador da guerra é a indústria bélica. E ela ganha muito com isso. Né? E nós ficamos aqui na plateia escolhendo um lado para torcer. Então, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Jesus aponta a certeza de que a justiça vai ser feita. De que todos nós, hoje, que ainda sentimos a tormenta da fome e da sede de justiça, nós seremos alimentados num mundo que não pare mais a exploração e a opressão. Isso está no livro dos Espíritos. O tempo todo, os Espíritos são levados pelas perguntas de Kardec a deixarem claro qual é a opção de Jesus e qual deve ser a nossa opção. Nós devemos ficar do lado daqueles que são explorados e oprimidos. Agora, Jesus aponta
que é essa justiça final, que nós caminhamos para a reparação de todas as injustiças. Mas para isso nós temos que manter a nossa fome e a nossa sede acordadas. Olha só. Manter a nossa fome e a nossa sede acordadas. A nossa fome e a nossa sede de justiça. E quando a gente pensa em justiça, a gente tem que sempre pensar no outro. É sempre essa a proposta de Jesus. É sempre pensar no próximo. Né? E nós temos que manter essa fome, essa sede acordada, denunciando, combatendo as injustiças, sabendo que quanto maior a omissão, mais tempo para cumprir a nossa tarefa encarnatória. Porque o processo de evolução, ele acontece em cada encarnação que a gente vem. A gente só evolui aqui, só encarnado. Desencarnado, a gente faz uma preparação. Né? É uma preparação. Quando a gente assina o contrato lá, a gente vem para tentar reparar aquilo que a gente achou que fez de errado e para construir uma nova possibilidade de evolução. Todos nós aqui estamos no nosso melhor momento evolutivo, que a gente não regride. E essa oportunidade nos é dada pela misericórdia de Deus. Deus não pune, Deus não culpa, Deus não se vinga, né? Deus é amor, puro amor. E Ele nos trata dessa forma. Né? Então nós precisamos ter atenção nessa tarefa encarnatória. A gente não pode se deixar distrair, porque a construção do reino é aqui. Tem um livro do Herculano Pires, que é o tradutor que a gente estuda aqui na casa, né? Esses 3 livros que eu citei para vocês aqui, todos os 3 são com tradução de Herculano Pires. O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e Obras Póstumas. A casa trabalha com a tradução do Herculano Pires. E Herculano Pires tem um livro que o nome do livro é O Reino. E ele faz um trabalho profundo, um estudo profundo, mostrando que a construção do reino é aqui. Porque se a gente só evolui aqui, é aqui que a gente vai construir o reino. E outro dia eu estava vendo uma palestra do Frei Beto, e ele falou exatamente isso. Ele estava falando sobre a oração dominical. E ele dizia, a construção do reino é aqui, está na oração dominical. Venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus só vai vir aqui quando nós estivermos preparados para recebê-lo. E essa construção é nossa, por quê? Porque nós temos a lei do amor maior de Deus, que é a lei do livre-arbítrio. Você toma as decisões e você é responsável pelas decisões que você tomou. E quando você errar, Deus é misericordioso, Deus vai te ajudar, vai enviar ajuda para que você faça a reparação. E se você fizer a reparação de forma dedicada e amorosa, Jesus nos dá um atenuante. Deus nos dá um atenuante, Ele pode diminuir o sacrifício que a gente se propôs fazer para a reparação pelas nossas atitudes. Então é por isso que às vezes acontecem coisas que a gente não entende, né? A gente ouve há tanto tempo palestrantes falarem sobre transição planetária, sobre mundo de regeneração, e isso vai ficando cada vez mais distante, porque é simples. Né? Nós não podemos colocar data em nada, porque nós somos resultado do nosso livre-arbítrio. Então, a cada momento que a gente toma uma decisão enquanto sociedade, enquanto grupo organizado, países, estados, toda vez que a gente toma alguma decisão, a gente pode protelar esse tempo. A gente pode empurrar para frente ou antecipar. Mas são escolhas nossas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Por isso que Kardec fala que a evolução só se dá em sociedade. A gente pode evoluir individualmente e deve se tratar individualmente. Mas aquilo que a gente procura como solução para o planeta só vai acontecer se houver união, se houver um encontro das pessoas. E aí nós temos que nos preparar para isso. E Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Né? Jesus nos ensina a reciprocidade necessária da compaixão e da misericórdia. Né?
mais uma vez nos alerta, para que não sejamos indiferentes diante da crueldade, que cuidemos dos nossos corações para que não se tornem endurecidos. Essa é outra coisa que o sistema faz o tempo todo, sabe? É colocar questões de princípios reacionários, antiquados, para que a gente se posicione de uma forma rude, como nós temos visto nos últimos tempos. As pessoas se posicionam de uma forma rude quando fala do irmão, quando fala do próximo. E Jesus nos pede misericórdia e que a gente não seja indiferente à crueldade, né? Que não deixemos os nossos corações se tornarem endurecidos. E nós temos que ficar atentos, que nós temos um sistema que investe nisso. Ele investe na individualidade. Ele tenta fazer com que você fique mais tempo sozinho em casa, diante de uma tela, no mundo virtual, né? E ali ele te coloca, o algoritmo fica jogando no seu rosto tudo aquilo que ele quer para que você se posicione, opine, e ele vai estabelecendo uma linha de raciocínio e ele te ingessa ali. Você só recebe coisas para as quais você dá atenção e elas vêm reforçando a sua atenção para que você não saia daquilo. Qual é a estratégia? É mais fácil dominar quando não se une. Quando a gente não se une, é mais fácil dominar. E o sistema, né? Esse sistema eletrônico que tomou a nossa vida, ele faz exatamente isso. Ele está aqui para nos apartar, para nos separar. Sabe? Toda vez que você assistir uma palestra no YouTube, pensa nisso. A palestra é boa, vem assistir aqui. Olho no olho, um olhando para o outro, conversando, trocando, como o Gilson dizia, trocando sorrisos, abraços, energia. É aqui, é entre pessoas que a gente evolui. A gente não evolui na tela do celular. Nós precisamos encontrar felicidade no perdão, na generosidade, na solidariedade, na empatia. E as redes sociais, esses troços todos que tem aí, eles investem contra isso. Eles nos apresentam sempre coisas para que você se posicione. E geralmente a gente se posiciona de forma horrível, né? Porque a gente tem sempre o olhar do julgador, né? Uma coisa que Cristo nunca teve. Cristo disse para a adúltera: vai, não peque mais. Ele não julgou. Ele não fez qualquer comentário sobre a conduta dela. Só disse: vai, não peque mais. Isso é misericórdia, né? Outro exercício que a gente deve fazer é não deixar nossos corações endurecer. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? E você vai ver Deus, não aquela imagem daquele velho barbudo de cabelo branco, não. Você vai ver Deus dentro de você. Você vai ver a sua transformação. Quando você muda as suas atitudes, existe uma transformação que é perceptível, inclusive, para as outras pessoas. E aonde você faz essa onda seguir adiante, né? O primeiro lugar que você muda é na sua casa, que é onde você tem que mudar primeiro, com a sua família, né? Você ter um coração puro com a sua família. E quando você se transforma, isso é perceptível. A família, os amigos, o local de trabalho, isso é uma espiral transformadora, que nós precisamos investir nela, né? É o ser. Precisamos investir. A Rosa leu ali o texto do Reflexões sobre o ser, que é a única coisa que a gente leva. O ter fica tudo aí. O que nós vamos levar foi aquilo que nós construímos enquanto espíritos em processo de evolução. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Jesus nos relembra que o caminho para chegar a Deus está dentro de cada um de nós, né? Kardec pergunta aos espíritos: e onde está Deus? Os espíritos respondem: dentro de cada um de nós. É inato
A chama divina é inata, está em todas as pessoas. E com o tempo essa chama vai acendendo e vai crescendo. E quanto mais ela cresce, melhor a gente fica. Então existe a chama divina em todos os seres, porque todos nós vamos pelo mesmo caminho, que é o caminho da perfeição. Então, à medida que a gente pratica o exercício da simplicidade, da pureza, fazer como as crianças, né? Que se entregam na brincadeira, na viagem, transcende, né? Conseguem ver o que nós não conseguimos. As crianças têm essa capacidade, né? Até que a gente contamine elas com as nossas atitudes e elas se transformam, né? Porque elas nascem muito bem. Por isso que existe, os Espíritos falam muito da importância da criação, principalmente nos primeiros anos da criança, da participação dos pais, porque é ali que você constrói o caráter, que você ajuda ele a se preparar para quando chegar na adolescência, que ele começa a ter contato com a sua vida anterior, com as suas lembranças que vão surgindo através dos hormônios que se multiplicam, e ela passa por momentos difíceis. A gente vê muito adolescente com atitudes diferentes, você incomoda a família, mas se você deu uma base boa naquela primeira infância, se você trouxe um sentimento de fé, ela passa por ali e segue adiante. E acho que não tem preparado, infelizmente, vão ter mais trabalho, né? Mas é a importância desse amor, né? Que a gente tem que transferir para os nossos filhos e que a gente deve transferir para o próximo, né? E nós temos que ensinar os nossos filhos a prece, né? Porque a nossa blindagem maior é a prece, né? A prece nos blinda das armadilhas que o sistema nos prepara. As armadilhas têm nome e é o sistema, e nós devemos ficar atentos a isso, entendeu? Esse sistema que vive criando necessidades que não existem, né? Que faz com que olhemos só para o nosso umbigo, né? Então Jesus nos alertava: vigiai e orai, porque as forças do mal elas trabalham e elas têm um marketing muito melhor do que o nosso, que queremos ser do bem. Eles são poderosos, o marketing deles é poderoso, principalmente na capacidade de nos distrair, de fazer com que a gente não cuide mais da nossa vida, do nosso espírito, do nosso ser. Eles têm essa capacidade e é um projeto. Não pense que é acaso, é um projeto. E nós temos que nos cuidar para a gente conseguir se blindar dessas coisas ruins que são apresentadas para a gente. Aí Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, olha só, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então Jesus afirma que aqueles que trabalham pela reconciliação universal, aqueles que se engajam na pacificação do mundo, esses serão reconhecidos filhos de Deus, né? Ou seja, como aqueles que trazem na ação e na palavra uma inspiração divina. E nós temos vários exemplos disso na humanidade, né? Então esse povo demonstra a sua conexão com Deus, né? E essa pacificação e reconciliação só é possível, gente, não tem jeito, só é possível com justiça social e com o desenvolvimento da cultura da aproximação. O que é a cultura da aproximação? Kardec dizia o seguinte: há verdade em todas as denominações religiosas. Por isso que o Espiritismo não quer ser religião, porque o Espiritismo complementa todas elas. Ele complementa todas elas, né? Então, a cultura da aproximação é isso, é juntar todos os tipos de fé, todos os tipos de representação de fé, com um objetivo só, que é a paz da humanidade. Cada um no seu caminho. São várias as moradas do Pai, e são vários os caminhos que levam até lá. Então nós temos que ter esse olhar que nos une em direção ao objetivo maior, que é a paz na Terra. Paz na Terra. E a paz na Terra só vai ser construída pelas pessoas de boa vontade, né? Nós temos que construir esses caminhos, esses vários caminhos que levam à casa do Pai, né?
E aí, a gente sabe que muitos que fazem essa opção, por lutar pela paz, por seguir adiante, por lutar pelas transformações, muitos deles sofrem no caminho, né? Mas Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, né? Jesus nos conforta em relação a todos que dedicam ou dedicaram a sua vida à luta por um mundo melhor e encontram a dureza daqueles que detêm o poder e dos que exploram, praticam a injustiça, né? Jesus encarnado sofreu todas essas mazelas ao fazer opção pelos pobres. Foi perseguido, condenado, torturado por políticos e religiosos. E hoje nós vemos, aqui no nosso país mesmo, líderes comunitários, indígenas, ambientalistas, quilombolas, né? Os nossos irmãos refugiados sofrendo perseguições, né? Mas deles é o reino, porque carregam dentro de si a paz, a luta pela paz, né? A opção de seguir o bem, o caminho do bem. E eles mostram o caminho para o mundo, né? E eles sofrem por isso. Quem mata um ambientalista? Quem mata um líder indígena, um líder quilombola? É o sistema. Porque o sistema quer deixar sobressair ali os seus interesses. Os interesses pelos minérios, o interesse pela água, o interesse pelas terras, né? E os nossos irmãos são mortos diariamente dessa forma, né? E começa a vir a paisagem. A gente ouve no jornal, assiste, mas já não dá tanta importância. Passa o tempo e a gente vê as coisas acontecerem, a destruição acontecendo. Nós temos aqui na nossa região, aqui no norte, né, a água contaminada por mercúrio por causa de exploração mineral, né? Nós estamos vendo o maior incêndio da história na floresta amazônica, nos últimos 3 meses para trás, que destruiu, tornou boa parte da Amazônia deserto, tudo por causa da ganância. E ali foram mortos milhões de pessoas, né? É isso que nós temos que pensar. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, falarem todo mal contra vós por minha causa. Jesus fala isso. Aqueles que lutam por aquilo que ele lutou, e são injuriados, que são atacados, que são ofendidos, deles é o reino do céu. Então, tem uma frase que eu gosto muito, ela é bonita, está lá no Evangelho: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha como Jesus faz uma opção clara, está lá no Evangelho, é claro. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E depois que mataram Jesus e perseguiram, continuaram matando o cristão, botando lá para ser comido pelos leões. Perseguiram. Quando eles viram que não davam conta, porque a proposta de Jesus cresceu e tomou conta do mundo, eles se apropriaram. Porque Jesus não criou a religião. Quem criou a religião foram os políticos de Roma. Eles se apropriaram, tabularam, criaram uma Bíblia e puseram uma terceirização da fé. Para chegar a Deus, você tinha que passar primeiro pelo sacristão, depois pelo padre, depois pelo bispo, pelo papa, entendeu? Para você chegar a Deus. Criaram uma barreira que não existia. Deus dizia que nós poderíamos falar diretamente com Deus através dos Espíritos, né? Mas criaram uma burocracia. E não foi Jesus que criou isso, não foi, não. A primeira Bíblia foi impressa 700 anos depois que Jesus morreu. Então Jesus prevê que quando nos colocamos do lado da justiça e do bem, ainda nesse mundo dominado pelos injustos,
pelos exploradores, pelos ambiciosos, pelos egoístas. Um mundo como o nosso que admite que milhões não têm o que comer. Como que a gente vai conseguir fazer a transição? Como a gente vai conseguir chegar ao mundo de regeneração se a gente deixa irmãos morrerem de fome? Doentes, crianças que morrem por falta de assistência, por falta de vacina. Né? Os massacres que a gente vê de pessoas inocentes nessas guerras. Né? Uma guerra que mata indiscriminadamente. Não acolhe crianças, não acolhe as mulheres. Fecha com barreiras para que não chegue ajuda sanitária e de alimentação. Essa violência da fuga, hoje nós temos uma diáspora de guerra absurda no mundo, porque nós temos cento e tantas guerras acontecendo na África, e mais essas 3 famosas que a gente conhece aí, que é do Israel com Gaza, Israel com Hezbollah e Ucrânia com Rússia. Agora, na África, tem mais de 100 guerras acontecendo e a gente não toma conhecimento. E as vítimas são sempre as mesmas. Entendeu? E Jesus se considera perseguido como esses são. Como esses refugiados, como esses todos. Ele sabe e ele previu que isso ia acontecer e ele oferece recompensa de paz e eternidade. Mas essa carga desse sofrimento que acontece no planeta, ela tem a nossa assinatura. No mínimo pela omissão. Então nós temos que estar alertas. Né? O Sermão da Montanha é uma convocação de Jesus, tão atual e necessária ainda como há 2000 anos. Né? E séculos depois ainda precisamos confirmar as palavras do Mestre. Nós temos que entender a palavra do Mestre, nós temos que entender a proposta de Jesus. E Jesus tinha uma confiança tão grande na gente, que ele dizia: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha só a importância que Jesus dá na nossa tarefa, na nossa obrigação de transformar esse planeta. Ele acredita que nós somos o sal da terra. E se não houver esse sal, quem há de salgar? Então o que Jesus diz é o seguinte: a transformação está nas nossas mãos. Somos nós os responsáveis para transformar as coisas e fazer desse mundo um mundo melhor. Olha a confiança de Jesus em nós. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. É preciso colocar luz nas injustiças da humanidade. É isso que Jesus está esperando de nós. Essa é a proposta, esse é o caminho que ele nos mostra e nós temos que estar atentos. Né? Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É muito sério a gente que se propõe a seguir uma filosofia humanista. Né? Kardec dizia que uma sociedade justa só seria possível se esses 3 elementos fossem respeitados: igualdade, liberdade e fraternidade. Isso é Kardec quem diz. Né? E o chamado de Jesus é claro. Jesus pede para que a gente faça a escolha da porta estreita. É a mais difícil. Né? Mas ao ultrapassá-la, o que nos espera é a redenção. É ali que nós vamos se sentir realmente filhos de Deus, irmãos de Jesus,
E ele dizia, vocês sois reis, e podem fazer tudo que eu faço e ainda mais. Jesus nunca se colocou como filho de Deus, não. Ele sempre se colocou como nosso irmão. E ele sempre disse que nós poderíamos chegar ao nível de iluminação que ele chegou. E nós vamos chegar, porque é a proposta de Deus para nós. Agora, nós temos que tomar algumas iniciativas. Porque o livre-arbítrio é nosso. Ou a gente faz alguma coisa e dá uma adiantada, ou a gente fica aí vindo e né, andando passinhos, que a gente sempre evolui. Mas a gente pode evoluir mais, se a gente prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. Né? Existem essas oportunidades de evolução e nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos para a tentação da negligência. Né? Amar ao próximo como a nós mesmos é não perdermos a nossa capacidade de se indignar contra as injustiças da humanidade. É preciso estar alerta sobre isso. Nós precisamos ser mais aguerridos no sentido do amor ao próximo. Temos que lapidar isso no nosso coração. A nossa chama divina está aqui. Quando você se propõe a dar mais atenção a esse pedido, foram 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todos os profetas, o que Jesus disse. Né? Então, essa chama está aqui dentro de nós. E se a gente começar a tomar pequenas iniciativas no sentido do próximo, inclusive com a palavra, nós não devemos ser agressivos, mas nós devemos chamar a atenção de quem está sendo agressivo. Mostrar para ele que o olhar dele está contaminado pela falta de amor. E nós precisamos fazer muito isso, dentro das nossas famílias, dos nossos círculos de amizade, para que as coisas, os ambientes, né, fiquem mais leves, né, a psicosfera fique mais suave. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, tem uma chamada de comprometedora também. Olha o que está escrito lá. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam. Assim como muito será dado àqueles que aproveitarem o que receberam. Nós temos conhecimento. A gente ouve as palestras, a gente estuda, a gente vem à casa espírita e a gente sabe quando a gente está pelo melhor caminho ou pelo menor caminho. Mas como nós temos o conhecimento, como a gente sabe, a gente estuda, a gente ouve as palestras, a gente sabe qual é o melhor caminho e a gente se omite, a gente sabe que o comprometimento é maior. Por isso que ele diz, vai ser cobrado de quem mais tem. Então o Sermão da Montanha sugere qual deve ser a nossa atuação no mundo. Por isso que Gandhi falou, se acabasse com tudo, ficar só o Sermão da Montanha, já bastava. Qual é a proposta do Sermão da Montanha para a gente? Trabalhar incansavelmente pela educação. A transformação é pela educação. A gente vê, a gente chegou no espiritismo cru, impulsionado por alguma coisa, por alguma necessidade, ou por curiosidade, e quando você começa a estudar, você percebe como as coisas mudam, né? Uma educação crítica, né? Emancipatória, porque é o que o Espiritismo diz. Kardec sempre diz, o Espiritismo, ele não tem dogma, ele não tem limites, o Espiritismo ele é vivo, e ele vai se transformando conforme a sociedade for se transformando, e se tivermos alguma dúvida, que fiquemos com a ciência. Essa é a proposta. Então, é uma educação, é uma pedagogia, o Espiritismo é uma pedagogia emancipatória, porque ela nos propõe a fé raciocinada. Ela quer que a gente pense, que a gente questione, que a gente debata. Então, ele diz que a instrução e o despertar do Espírito se conjuguem para a formação de seres humanos plenos,
criativos e solidários. Toda a proposta dos espíritos, todas as propostas de Kardec tem sempre as palavras solidário, fraterno, caridoso. Por quê? Porque essa era a proposta de Cristo. Foi isso que ele veio trazer. Né? E o Espiritismo sempre nos lembra que a gente só evolui em sociedade. Então nós devemos militar e forçar a mudança da estrutura econômica e política dos países, da comunidade onde a gente vive. Porque só através dessas ações nós chegaremos a um novo mundo. E um mundo melhor, ele só vai se dar com novas relações sociais, cara. Entendeu? Baseados em cooperação mútua, sempre. A gente só transforma assim. Entendeu? E voltando a Paulo, a melhor caridade é a que resgata a dignidade. Então a gente faz a caridade, principalmente a questão de doar alimentos para as pessoas que estão em situação vulnerável, é uma necessidade, como dizia Betinho, que tem fome tem pressa. Essa é uma atitude imediata, mas ela não transforma. Ela não transforma. Nenhum pai de família recebe uma cesta básica feliz. Por isso que a gente deve fazer sempre com muita sutileza, discrição, sem propaganda. De uma forma bem, da mais leve e suave com aquela pessoa que está recebendo a doação. Agora, a grande transformação é a fé, a caridade que resgata a dignidade. E aí, nós temos que estar lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos também, qual é a função da riqueza. A função da riqueza não é comprar avião de 1 bilhão. A função da riqueza é transformar as sociedades. É dar dignidade, é dar emprego. As diferenças sociais sempre vão existir. Faz parte do processo evolutivo. É natural. Agora, injustiça, desigualdade na justiça, isso não é natural. Né? Nós não podemos aceitar. A gente tem que se indignar. A justiça, o amor e a caridade, ela tem que ser igual para todos. Então nós temos que seguir um caminho de resgatar a espiritualidade das religiões. Ou talvez até abolir religiões. Né? Abolir religiões. Essa é uma proposta que eu defendo. As religiões enquanto estrutura dogmática, estruturas sociais, de poder, né? E criar espiritualidades livres, como já vinha acontecendo. Né? Essa é uma casa em que a gente ouve várias linhas de pensamento do Espiritismo. Isso é para pensamento livre, cada um forma a sua opinião, gosta de um, não gosta de outro, mas está seguindo de uma forma livre. Aqui não existe limite, eu nunca fui censurado nas minhas palestras, jamais. Entendeu? Então é isso, é espiritualidade livre. Respeitando aquela proposta que nós falamos lá atrás. A cultura da aproximação. Que as nossas fés diferentes não nos separem, mas que nos unam no objetivo maior, que é o bem da humanidade, que é a paz da humanidade. Então nós precisamos que as religiosidades, que as vocações espirituais, que elas sejam verdadeiramente éticas. Né? Que elas sejam arrebatadoras dos nossos espíritos, que elas nos deixem elevados, com vontade realmente de participar, de ajudar, de atuar. Né? Que essa é a forma, né, para a nossa comunhão com o divino, né? Para a comunhão humana. Com postura crítica e deshierarquizada. Né? A postura crítica é fundamental. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas Kardec era discípulo de Descartes. Descartes foi o filósofo que foi um dos defensores do ceticismo. Né? O ceticismo, ele defende que a gente deve questionar tudo. A gente deve questionar tudo. E Kardec era um questionador. E ele começou a desfraudar o espiritismo para nós através do ceticismo. Ele não acreditava quando falava com ele em mesas girantes, não ele acreditava naquilo, mas ele foi lá.
E ele foi lá, como cientista, e ele percebeu que tinha alguma coisa diferente naquilo ali que ele precisava compreender. E aí ele abriu o leque. Né? Então a gente precisa, o senso crítico é fundamental, o questionamento é fundamental, né? Porque a gente evolui na dúvida. Todas as grandes descobertas da ciência partiram primeiro de uma hipótese. Não tinha certeza, era uma hipótese, né? E essas hipóteses transformaram o mundo. E com a fé é a mesma coisa. Nós temos que tentar. Nós temos um norte, nós temos uma linha. Qual é? A ética moral de Cristo. Dentro desse parâmetro nós podemos tomar várias decisões, cada um diferente do outro, mas com o mesmo objetivo, seguindo a mesma linha, com ética, todos nós chegaremos a um bom lugar, com certeza. No Livro dos Espíritos tem um comentário de Kardec. Olha só. Olha, esse é um comentário de Kardec. Depois que o Espírito responde, ele diz: com uma organização social previdente e sábia, o homem só poderia sofrer necessidade por sua própria invigilância. Mas essa invigilância é frequentemente resultado do meio em que ele vive. Olha só. Kardec estava falando do sistema já lá no século XIX. Vou repetir. Como uma organização social previdente e sábia, o homem só poderia sofrer necessidade por sua própria invigilância. Mas essa invigilância é frequentemente resultado do meio em que ele vive. Né? Então, um sistema que nos envolve, que nos distrai, que investe nesse processo de individualização, que tem como objetivo reduzir as nossas forças. Né? E é isso. Kardec já previa isso lá no século XIX. Na questão 930 ele diz assim, ó: quando o homem praticar a lei de Deus, haverá uma ordem social fundada na justiça, na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Questão 930. Então esse mundo que vivemos é fruto da irresponsabilidade e da crueldade dos seres humanos, que inventaram e ainda mantêm estruturas sociais, econômicas, políticas que exploram e violentam os direitos, em especial dos mais vulneráveis e das classes subalternas. Se os seres humanos historicamente ergueram estruturas injustas no mundo, cabe aos seres humanos mudar esse mundo. É a lei do livre-arbítrio. E a lei de causa e efeito. Você é responsável por aquilo que você criou, mas você vai ter todas as oportunidades necessárias para fazer a reparação. Não tem punição nem culpa. Então nós não temos que ficar de má fé, sabe, colocando a culpa em Deus. Colocar a culpa em Deus é má fé, é a fé ruim, né? Nos destinos, nos resgates coletivos, ou nos espíritos das trevas. Cara, não terceirizar, não tem que terceirizar, isso não existe isso, entendeu? Nós temos que ser responsáveis. Essa alienação religiosa, ela não tem respaldo no catecismo, não tem. Na pedagogia espírita não tem. Terceirizar, botar a culpa em Deus, ou esperar que Deus resolva as coisas para a gente, não tem, não vai acontecer. Na questão 930 ele ainda diz: como uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por sua culpa, pode faltar o necessário. Ele repete. Então as nossas próprias faltas são frequentemente resultado do meio que nós estamos colocados. Né? E quando a gente praticar a lei de Deus, nós teremos uma ordem social fundada na justiça, na solidariedade. Né? E nós próprios seremos melhores. Né? E Kardec fala isso porque ele era um iluminista apaixonado. Entendeu? Em Kardec não há misticismo de nenhuma espécie. Né? Em todo momento a sua obra, ele coloca em evidência o caráter progressista. Progressivo, porque o espiritismo ele não é engessado, ele evolui com o tempo. Por isso que nós temos que estar estudando permanentemente, ouvindo permanentemente, porque o espiritismo é pedagógico, ele educa o tempo todo. Então nós vamos estar aprendendo eternamente. Né?
E a obra de Kardec ela é sempre atual por isso. A proposta de Kardec ela continua viva, né? Ele tem sempre o caráter evolutivo e a presença da ciência sempre em Kardec a gente vai encontrar, né? Então entender o Sermão da Montanha como uma proposta atual do Cristo para todos nós é colocar à luz a proposta de Kardec. É a gente perceber que o Sermão da Montanha só tem sentido se a gente trouxer para a prática. E nós não devemos temer falar de questões sociais. Nós não devemos ter medo de enfrentar as questões políticas, sociológicas da sociedade, porque a transformação só se dá por aí, não tem outro caminho. O caminho da transformação é a resistência e a opção. Você escolhe o lado e parte para dentro. Foi assim que Jesus fez. E é isso que Ele espera da gente. Muito obrigado, força, coragem e fé. Vai dar tudo certo. Hoje, a Sônia vai fazer para a gente a prece. Abençoe, Senhora, Divina Senhora, com as sagradas contas do teu rosário. Abençoe a nossa saúde, nossa cabeça, nossos planos e nossos sonhos. Ilumina a fé, os caminhos e a esperança de todos que habitam o planeta Terra. Te pedimos, cubra com seu manto de amor, guarda-nos na paz do teu olhar, cura-nos as feridas e a dor nos faz suportar. Que as pedras do teu caminho, nossos pés suportem pisar, e mesmo ferido de espinhos, ajude a passar. Ajude a passar, Mãe, a todos os idosos do nosso planeta, que eles possam agora, na idade avançada, colher todos os frutos que plantaram durante a caminhada deles. Abençoe a todas as crianças e adolescentes do nosso planeta, que eles recebam muito, muito amor, educação, orientação, para que possam encontrar um norte na vida deles. Abençoe, Mãe querida, todos os animais, que eles possam nos ensinar cada vez mais, porque temos muito que aprender com eles. Que eles sempre encontrem alimento, abrigo, amor e carinho. Enfim, Mãe, abençoe a todos nós. Faça com que nossa caminhada seja mais leve, florida e perfumada. Que essa semana possa ser uma semana de muita glória, de muita luz, de muita paz e muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes da gente encerrar, a Clélia tem um recado aqui para passar para todos. Dia 11 agora, domingo que vem, né? Dia Domingo, 10. Dia 10? É. Dia do Exob, não. É 10 mesmo, obrigada. É dia 10, domingo, tem o Exoba do Laje, né? Nós temos aqui uma independência em relação ao Laje. O Laje é uma instituição que abriga idosos. Nós somos uma instituição espírita, né? Que é espírita, que tenta estudar o espiritismo, né? A obra de Kardec, o Evangelho de Jesus. E a gente sempre que pode, a gente está ajudando lá, porque estamos aqui numa casa que pertence a eles, né? Um espaço cedido, não construído, mas cedido por ele. A laje foi cedida pelo abrigo. Então, os convites estão aqui comigo. Por favor, compre, porque senão sou eu que tenho que pagar. Yakisoba é o almoço de domingo, R$25. Né? Eles estão falando que tem doces, comidas típicas, brincadeiras e muito, muito mais. Para quem já vem às festas do abrigo, sabe que realmente são umas festas bonitas, né?
e a gente tem uma oportunidade de ajudar aos idosos, e a gente sabe que o grupo que faz o yakisoba é um grupo realmente que trabalha muito bem. Então, estou aqui com os convites. Quem puder, por favor, coloque. E se não tiver dinheiro hoje, paga em segunda. Se passar para terça, já tem multa.